Fala pessoal, professor Jaime na área para mais uma aula de biologia. E no assunto da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a evolução biológica. Então, primeiramente, nós vamos ver algumas das suposições sobre a determinação da idade da Terra. O clérigo irlandês James Ussher, arcebispo de Almagre, baseado nos textos bíblicos e somando as idades dos personagens neles citados, decreta em 1654 que o mundo foi criado às 9 horas da manhã do dia 26 de outubro do ano de 4004 a.C. Então, isso a partir de textos bíblicos, o arcebispo, o clérigo, arcebispo, ele acabou criando essa data e hora especificamente para a criação da Terra. Embora nós sabemos, através de fósseis, de que a Terra é muito mais antiga do que isso. Em 1785, reconhecia a longa história das transformações geológicas. Admitir que os agentes físicos que alteram a superfície da Terra têm trabalhado continuamente ao longo de todo o tempo geológico. Ernest Rutherford estabeleceu os princípios fundamentais da transformação radioativa de elementos instáveis. Em 1904, Rutherford sugeriu que as idades das rochas deveriam ser calculadas através de acumulação de hélio em minerais radioativos. Então, Ernest Rutherford, que é um dos criadores do modelo atômico atual, né, já que o modelo atômico atual é o modelo de Rutherford-Bohr, né, então tem um pouco da contribuição do Rutherford e um pouco da contribuição do Bohr, que aperfeiçoou esse modelo. Então, o Rutherford, ele cogitou que a idade das rochas deveriam ser calculadas através da acumulação do hélio em minerais radioativos. E esses são vários outros estudos que puderam dizer a idade, né, ou melhor, aproximar um período no qual a Terra foi criada. Então aqui nós temos uma pequena evolução em relação à formação dos continentes, tá? Então, os continentes, a princípio, nós tínhamos um único grande continente chamado Pangeia. Esse continente ele foi se dividindo, foi separando de acordo com a movimentação das placas tectônicas até chegar ao que temos hoje. Então, rochas mais antigas estão na região oeste da Groenlândia, cerca de 3,9 bilhões de anos. Então, a idade da Terra é estimada em cerca de 4,6 bilhões de anos. Beleza? Então, essas aqui são as grandes divisões da história da Terra. Então, nós temos aqui vários períodos geológicos em que a Terra está dividida. Então, temos aqui o pré-câmbrio, tá? Início a 3.800 milhares de anos atrás. Então, pode juntar mais 3 zerinhos aqui ao final de cada número desse para vocês terem ideia. E aqui nós temos vários outros períodos geológicos: Paleozoico, Mesozoico e o Cenozoico. E aqui, ó, como que seria essa evolução? Então, os primeiros organismos teriam surgido há 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Ou seja, os primeiros organismos eucariontes. Ainda tem organismos mais simples para trás. Os primeiros vertebrados há 500 milhões de anos atrás. E assim sucessivamente até chegarmos aos primeiros hominídeos, que são os organismos com as estruturas mais parecidas com a dos homens que nós temos agora. Então, vamos que vamos. Então, o pré-câmbrio.
O pré-cambriano está compreendido entre o aparecimento da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos até o surgimento de uma larga quantidade de fósseis, que marca o início do período cambriano, da era paleozoica, tá? Então, o período cambriano ele vai começar após o surgimento de uma grande quantidade de fósseis. Então, acredita-se que surgiu o quê? O Big Bang, a famosa grande explosão, que deu origem ao Sistema Solar e o planeta Terra e vários outros planetas. E aqui nós temos alguns elementos químicos que teriam na atmosfera terrestre, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, vapor de água, tá? Formação de nuvens, chuvas, acúmulo de depressões, formação das marés, tudo isso, formação da sopa orgânica, que é vista quando a gente estuda lá em Origem da Vida, tá? Na formação dos coacervatos. E aqui, pré-cambriano. Nós vamos ter no pré-cambriano o quê? O surgimento dos primeiros seres vivos. Logo após o surgimento dos primeiros seres vivos, vamos ter o surgimento da fotossíntese. Logo após isso, o surgimento da célula eucariótica e depois seres multicelulares. Então, nós tínhamos os primeiros seres vivos que eram heterotróficos, eles se alimentavam de outros seres vivos menores, só que com a diminuição dessa quantidade de alimento e a grande quantidade de gás carbônico na atmosfera e luz solar, esses organismos acabaram evoluindo, realizando fotossíntese. Com a fotossíntese, esses organismos começaram a liberar oxigênio na atmosfera, que até então não tinha, e os organismos começaram a evoluir cada vez mais rapidamente. Então, aqui nós temos a era paleozoica. Então, olha como eram os organismos na era paleozoica. Aqui nós temos uma espécie de inseto. Esse inseto aqui, tá? Esses animais que a gente pode dizer que seriam semelhantes a insetos, eram bem grandes nessa era. Para falar a verdade, os insetos, que é o maior grupo de animais, eles na verdade já dominaram o ambiente terrestre. Onde um inseto ele poderia ter cerca de 2 metros, eu disse 2 metros de envergadura da asa, ou seja, de uma ponta até a outra. E por evolução, esses insetos eles foram perdendo tamanho. Por quê? Porque quanto maior o tamanho, maior a quantidade de comida. E vai ter uma grande dificuldade de alimentação, esses animais vão morrendo. Então, os animais, conforme eles vão diminuindo de tamanho, isso é uma característica evolutiva. Então, aqui nós temos os vários períodos da era paleozoica, o cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e o permiano, onde cada uma dessas vai ter uma característica diferente em relação à evolução dos animais. Então, temos aqui marés denominados por gastrópodes, vermes nos mares, né? Braquiópodes, trilobitas, algas e primeiros vertebrados. Os trilobitas são esses organismos aqui. Tá? E aqui, ó, primeiros peixes sem mandíbulas, que eram chamados dos peixes agnatos, que são peixes que não possuem mandíbula, e possivelmente as primeiras plantas terrestres. Depois, no Siluriano, os primeiros peixes com mandíbula, chamados de gnatostomados. Plantas e animais tornam-se abundantes nas áreas continentais, então já começa a surgir plantas e animais em grande quantidade nas áreas continentais. No Devoniano, os anfíbios evoluem e começam a dominar as áreas continentais. Então, nós vamos começar a ter a evolução da parte de continente, porque até então aqui nós temos animais marinhos. Os anfíbios e insetos tornam-se abundantes e os répteis aparecem pela primeira vez. Feto arbóreo e outras árvores originam jazigos de carvão. Então aqui, ó, carbonífero, até por causa do carvão, do carbono, que nós temos aqui esse nome de carbonífero, onde começam a surgir
os répteis. E no Permiano, os répteis começam a ter grande desenvolvimento, já que os répteis eles conseguem se adaptar totalmente ao ambiente terrestre, evitando desidratação. Os anfíbios eles dependiam da água tanto para reprodução quanto para não morrerem desidratados. Já os répteis não têm essa preocupação de ficar próximo à água. E o Permiano termina com a grande extinção de seres vivos, os trilobitas e outros animais marinhos. Alguma coisa aconteceu aí que causou uma grande extinção desses organismos. Então temos aqui duas fotos de como era a vida no período paleozoico, a vida no mar e na terra. Aí agora nós temos a Era Mesozoica, onde na Era Mesozoica nós vamos ter uma grande quantidade de quê? De répteis. Tá? Os répteis vão dominar a Era Mesozoica, que são os dinossauros. Os dinossauros são répteis. Nós temos ainda descendentes desses dinossauros até hoje. Descendentes assim, não diretamente, mas descendentes com características semelhantes, como a própria tartaruga ou o jacaré, que tem características semelhantes às dos répteis. E até interessante que o filme Jurassic Park, já que estamos falando de dinossauro, para quem assistiu o primeiro filme do Jurassic Park, eles cometem uma pequena gafe no filme. Por quê? Porque eles conseguem o DNA a partir de um fóssil âmbar, de uma mosca, de um inseto que sugava sangue dos dinossauros. E ali naquele sangue, daquele mosquito, eles conseguiram encontrar o DNA dos dinossauros para criar os dinossauros. Só que no filme eles falam que o DNA dos dinossauros ele estava incompleto. Então, para completar, eles utilizaram o DNA de uma espécie de rã, de espécies de anfíbios. Eles cometem uma gafe aí, por quê? Porque como é que você vai utilizar o DNA de um anfíbio para complementar o DNA de um réptil? Não é? Então, eles acabaram cometendo uma gafe para justificar lá na frente que algumas espécies de anfíbios conseguem se reproduzir sozinhas, já que todos os dinossauros criados no Parque dos Dinossauros são fêmeas. Então, como é que conseguem se procriar? Então, eles fizeram essa ligação a espécies de anfíbios que conseguem, de acordo com a dificuldade de ter machos na natureza, eles vão conseguir se reproduzir. Só que, cientificamente dizendo, eles não poderiam misturar o DNA dos dinossauros, que eram répteis, com anfíbios. Então, foi uma gafe gerada pelo filme. Então, temos aqui na Era Mesozoica, então aqui nós temos alguns animais da Era Mesozoica. E isso daqui são algumas características que indicam que tanto as aves quanto os mamíferos, eles tenham sido, na verdade, uma evolução dos répteis. Já que aqui em cima nós temos, por exemplo, um réptil que apresenta pelos, que é uma característica dos mamíferos, embora comece a aparecer penas nas patas, e aqui também as penas surgindo. Então, começa o surgimento das aves. O próprio pterodátilo, que é um dinossauro que voa, ele é um réptil que voa. Então, ele é um indício de que tanto as aves quanto os mamíferos, eles surgiram a partir dos répteis. Então, não é a partir dos répteis surgiram as aves e a partir das aves dos mamíferos. Não. A partir dos répteis, uma linha surgiu as aves, outra linha surgiu os mamíferos e outra linha continuou como répteis, já que temos répteis até hoje. Então, temos aí a evolução na Era Mesozoica. Então, tem o Triássico, peixes com características semelhantes aos atuais, desenvolvimento de répteis marinhos, aparecimento dos primeiros dinossauros, grande desenvolvimento de plantas chamadas de gimnospermas. Gimnospermas são plantas grandes, como pinheiros, mas que não possuem flor e fruto. Jurássico. Jurássico é lógico, como o próprio nome diz,
o dinossauro em grande desenvolvimento e com formas gigantescas, aparecimento de répteis adaptados ao voo. Surgem as primeiras aves e formas ancestrais dos mamíferos. Grande diversidade de cefalópodes amonites. Cretáceo. Répteis terrestres e marinhos como os dinossauros e os pterossauros, embora muito abundantes, acabam por se extinguir no Cretáceo. Desaparecimento das amonites e o aparecimento de plantas com flor, que são as angiospermas. Então acredita-se que os dinossauros eles foram extintos, como dizem, quando se caiu um meteoro, só que nem todos os dinossauros morreram com a queda do meteoro. Tá? Então os cientistas acreditam que com a queda do meteoro, o que se formou foi uma grande nuvem de poeira ao redor da superfície terrestre, e essa nuvem de poeira impediu a entrada dos raios solares. Impedindo a entrada dos raios solares, você não tem a fotossíntese, não tem a produção de alimento, e os dinossauros foram morrendo de fome até se extinguirem. Então, como pode ver, era um período em que a flora e a fauna era bem abundante. Era Cenozoica. Na era Cenozoica, nós já temos uma grande quantidade de mamíferos. Então, temos aqui em cima, logo de cara, o tigre-dente de sabre, né? Então, temos vários outros aqui. Temos um outro semelhante ao elefante, um ancestral do elefante. Temos aqui um ancestral do cervo, um ancestral do cavalo. E aqui também é o que parece ser um ancestral de um tigre ou de uma hiena. Não sei, não conheço também direito, mas também um tigre-dente de sabre, talvez. Não me perguntem, porque eu também não vou saber o nome de todas as espécies existentes, já que são trilhões e trilhões de espécies existentes no planeta. Beleza, galera? Então, olha aqui, ó. Na era Cenozoica já começa aí o surgimento de quê? O surgimento dos mamíferos, o surgimento dos primatas, os surgimentos de animais bípedes, o surgimento do famoso homem das cavernas. Então, evolução da era Cenozoica. Terciária. Animais invertebrados representados por quase todas as famílias atualmente existentes. Mamíferos com formas sintéticas, peixes, anfíbios, répteis e aves semelhantes aos atuais. Grande desenvolvimento dos mamíferos, aparecimento dos primeiros primatas e predomínio das angiospermas, das plantas com flores. E temos aqui o quaternário, predomínio dos mamíferos e aves e aparecimento dos primeiros hominídeos. Isso há 2,5 milhões de anos atrás. Então aqui nós temos uma pequena foto do que seria. Então nós temos mamíferos bem grandes, né? Seguindo a sequência da ordem relacionada aos dinossauros. Temos mamíferos muito semelhantes ao que temos hoje em dia e outros mamíferos bem diferentes. E aqui agora nós vamos ver a evolução humana. Vamos ver como é essa questão da evolução dos homens. Então temos aqui, tá, os primeiros mamíferos da era Mesozoica, como nós vimos, e isso há 200 milhões de anos atrás, e os promícios, que há cerca de 60 milhões de anos. Então aqui nós temos uma pequena árvore genealógica do desenvolvimento desses animais. Então temos aqui os promícios atuais, macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, pongídeos, que são os hominídeos, que já são os animais que ficam mais eretos, andam mais em duas patas, e até chegar aqui aos hominídeos, que é o homem. Então temos aqui análise molecular de DNA. Foi feita uma análise molecular no DNA
desses primatas, tá? E a comparação de cariótipo. Dos 23 pares de cromossomos do homem atual, 18 são virtualmente idênticos ao ancestral dos hominoides. Genética bioquímica, 98% de similaridade genética entre o homem e o chimpanzé. Então, o DNA do homem, ele tem, na genética dele, 98% de similaridade ao do chimpanzé, o que caracteriza que o chimpanzé seja o ancestral mais próximo do homem. E aqui nós temos os primeiros, pode-se dizer assim, as espécies que estão bem na transição entre o chimpanzé e as espécies do gênero Homo, que são os australopitecos. Esse australopithecus aí que nós temos, esse esqueleto, é uma fêmea chamada de Lucy. Viveu há 3,5 milhões de anos. Possuía uma postura, de certa forma, ereta, altura de 1,10 m, tá? E 23 kg. E um volume craniano de 430 ml. Tá? Então aqui nós temos um crânio. Tá? Acredita-se que esse aqui seja o bebê de Lucy. Tá? É um Australopithecus afarensis e ele é um dos achados mais importantes. Aqui nós temos o Homo habilis, ou homem hábil. Já é uma outra evolução. Pode ver que o corpo é todo coberto por pelos, como eram os chimpanzés, tá? Descobrimento de ferramentas mais antigas que se tem conhecimento. Então esse Homo habilis, ele já começa a criar ferramentas. Ele já começa a pegar pedaço de pau, pedaço de pedra e criar certos tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia. Aqui nós temos o Homo erectus. O primeiro fóssil encontrado foi no final do século XIX. O Homo erectus, ele já possui o controle do fogo, né? Então ele começa a controlar o fogo para alimentação e proteção. Ele começa a ver que o fogo vai afastar alguns animais e o fogo vai servir para alimentação, porque o fogo vai mudar o sabor dos alimentos. Então preste atenção que ele já está com uma lança. Ou seja, ele já está usando algum material como ferramenta a partir lá do Homo habilis. Aqui nós temos o homem de Neandertal. Europa, Oriente Médio, parte central e ocidental da Ásia. Usavam ferramentas mais sofisticadas. Usavam peles de animais para se aquecer, até porque eram de regiões mais frias. Tinham um certo grau de organização social, eles até tinham uma organização social, embora não tinham uma grande quantidade de inteligência, né? Mas eles tinham. Engraçado que esse cara aqui em cima, rapaz, eu olhei assim, parecia até o Jon, eu olhei rapidamente, me parecia até o Jon Snow do Game of Thrones, ó. Mas vamos lá. E aqui nós temos o homem moderno. O homem moderno, que somos nós, que é o Homo sapiens. Fabricavam ferramentas muito sofisticadas e variadas. Trabalhos artísticos, como pinturas, né, que são chamadas as pinturas rupestres. E aqui nós temos o que seria uma árvore genealógica do surgimento desses seres. Então temos aqui Australopithecus. A partir desses Australopithecus, nós temos o surgimento de outros dois seres que não evoluíram. Aí esse Australopithecus gerou o Australopithecus africanos. Australopithecus africanos gerou o outro Australopithecus, depois um Homo habilis. Esse Homo habilis gerou um Homo erectus. Daí nós temos também do Homo habilis, além do Homo erectus, temos o Homo ergaster, que se subdividiu entre o Homo neanderthalis e o Homo sapiens. Tá? Então nós temos
várias subdivisões, beleza? Há alguns anos atrás, homens de Neandertal, homens sapiens neanderthalis, era uma subespécie de Homo sapiens. Atualmente, pesquisas com DNA mitocondrial de um fóssil de Neandertal descobriu que, na verdade, o Homo sapiens e o Homo neanderthalis são, na verdade, espécies diferentes. Não é uma subespécie da outra, tá? E aqui, para encerrar, aquela velha figurinha que nós tínhamos antigamente, tá? Do macaquinho que vai evoluindo até chegar ao homem moderno, a gente percebe que essa figurinha está errada. Na verdade, tem todo um processo envolvido nessa evolução humana. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like esperto e até a próxima. Valeu, galera. Fui!